Olá, pessoal. Hoje no vídeo desse domingo aí, um programa novo aqui no canal, um quadro novo no canal, que se chama Antes do Trade, tá? Porque a ideia é a gente conversar sobre temas relacionados aí às nossas operações, ao nosso emocional, ao gerenciamento de risco, um bate-papo entre traders e também até mesmo de inscritos do canal. Então é um quadro novo, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição também do vídeo um formulário, se você quiser um dia participar ou quiser mandar dúvidas para a gente poder esclarecer em outros vídeos também, é só preencher que está tudo certo, tá? Hoje, o primeiro episódio, então eu tenho a honra aí de convidar um amigo aqui que é de uma cidade muito próxima da minha, né? Torcemos para o mesmo time, né? Sofremos pelo mesmo Quase time também, vizinho. Uhum. quase vizinho também. E é um trader que eu admiro bastante, né? Eu respeito bastante no mercado, está desde 2020, né? Operando, fera também operando aí nas competições de trade aí por aí. É do canal Anderson Rodrigues Trader. Bem-vindo, Anderson. Grande abraço, meu querido. Prazerzaço ser convidado aí, né, para esse primeiro vídeo aí, né, desse teu projeto novo aí no canal, que com certeza vai ser um sucesso. E, cara, é recíproco, tá? Sou admirador também do teu trabalho aí, acho que tu faz um trabalho muito bacana no YouTube e conseguiu uma façanha aí no ano de 2025, né, que raríssimas vezes a gente viu aí pelo YouTube, tá? Mas é um prazerzaço estar aí contigo, cara. Vamos embora. Que legal. E se você conhece aí, não conhece o canal do Anderson, né? É Anderson Rodrigues Trader. Já siga lá. Né? Imagino que vocês todos conheçam, mas caso tenha alguém que não conheça, é só clicar lá. Que o Anderson faz um trabalho muito bacana agora e está mostrando esse ano também as suas operações aí de forma mais sequencial, né? Mas principalmente ele aborda muitos temas que é da parte de mentalidade, da parte emocional, que é muito útil no trade. Eu costumo dizer que a gente tem, são vários pilares, né, para poder manter uma consistência no trade. Vem a parte técnica, que é extremamente importante, gerenciamento de risco é extremamente importante, mas a parte de mentalidade, né, do emocional, disciplina também é importante. E quando nós ficamos com uma dessas partes fora, com certeza acaba influenciando também nos resultados, né? E o tema de hoje, nós vamos conversar sobre um período importante aí da nossa vida de trader, que foi o período um pouco antes da consistência, que é aquele período que muitos de vocês estão passando também hoje, que é aquela fase que a gente fica mais ou menos no 0 a 0, a gente fecha um mês positivo, outro negativo, ou a gente vem fechando positivo, aí tem um mês muito ruim e volta para trás, né? E até estava comentando antes aqui com o Anderson, muita gente fala sobre virada de chave, né? E é um termo que é fácil de explicar o que é, mas na realidade não tem um dia específico que acontece essa virada, né? Ela vai acontecendo aos poucos e quando a gente percebe mesmo, nós já estamos aí consistente pela sequência de meses positivos. Então eu queria te perguntar já de início, Anderson, como é que foi a tua jornada lá um pouquinho antes da consistência? O que tu percebeu naquela época que estava dando certo, que estava funcionando, mas que tinha alguma coisa que ainda estava te segurando? De repente podia ser a técnica, o gerenciamento, ou emocional. Qual foi o ponto que tu acha que mais te prendeu naquela época lá, quando estava a um passo de ser consistente, mas não conseguia chegar nesse passo? Cara, eu tinha um problema muito sério, tá? E aí eu particularmente acredito assim que entre alguns probleminhas, né, que a gente pode citar que as pessoas têm no mercado nessa fase pré-consistência, acho que overtrading, falta de uma técnica bem definida e obviamente ali peca, né? As pessoas pecam também muito na questão do gerenciamento de risco, não conseguem encaixar muito bem aquele dia que a pessoa se perde, dia de fúria. A gente pode citar aí algumas coisas, né, nessa fase pré-consistência, tá? E eu posso citar uma, que eu já tinha ali pouco mais de 2 anos de mercado, e eu tinha, cara, um problema muito, muito, muito grave mesmo, que quando eu me saía bem, encaixava um trade ou 2 trades bacanas assim no dia, cara, era top, conseguia digamos assim, me controlar para não operar mais e tal, mas eu tinha muita dificuldade de aceitar o dia que eu errava um trade. Então, cara, eu pegava às vezes uma sequência de uma semana, 2, assim, que eu operei bem, sabe, que o meu operacional estava favorável aquele ciclo para o meu modelo, e chegava um dia, assim, que eu tomei um loss, aí tentava mais um trade e tomava outro stop, e aí eu me perdia, cara. Me perdia, aquelas 2 operações ali que eram... Na época eu tava operando pequenininho ali, eu tenho até eu esqueci de separar aqui para mostrar também, mas eu tinha ali umas folhinhas que eu tinha meta de R$50, sabe, por trade, era 250 pontos, operava com um contratinho, e eu me perdia quando eu
parecia que tinha alguma coisa assim que acontecia comigo, que eu agia como se fosse um cara totalmente amador, que estava operando há poucas semanas no mercado, né? Era como eu me sentia. Obviamente, hoje eu entendo que com o tempo, assim, as pessoas vão amadurecendo e tal, e isso não é, digamos assim, acaba sendo algo que faz parte, né, da vida do trader, e faz parte do amadurecimento. Então, até há poucos dias eu falei num vídeo aqui, Éder, sobre isso, lá no meu canal, que sobre o ano passado, né, fiz uma ferramentinha lá para o pessoal pegar o ano de 2025 e tirar os 6 piores dias do relatório de performance. Ótimo. E era mais ou menos, e eu, obviamente, eu dei esse exemplo e falei sobre isso porque era algo que acontecia comigo, sabe? Tipo, eu operava bem, tinha uma sequência bacana e tal, e no dia que as coisas não iam bem, eu caí em overtrading, tinha dia de fúria, o loss de R$100 eu transformava em 1.500, então aquilo comprometia o meu resultado, né, de longo prazo, na verdade, não estragava só o meu dia, só a minha semana. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, né? Então, eu caía no Anderson velho, que o Anderson antigo, que quando eu comecei, eu fazia 30, 40, 50 operações no dia, até mais eu já cheguei a fazer. E quando eu conheci uma pessoa lá, que eu já falei 1000 vezes, do Fabrício Tagliano, quem me acompanha sabe, eu comecei a parar, né? Parar, ficar olhando para o gráfico, olhando para o mercado, entendendo os movimentos, entender o que estava acontecendo. Foi quando eu caí na real, assim, que eu precisava aguardar a oportunidade aparecer, né? Que o day trade em si não era eu apertar o botão ali e clicar toda hora, não, era o mercado me mostrar algo, né, que tivesse dentro do meu modelo, dentro da minha visão de mercado, dentro daquilo que eu estava enxergando, e aí sim eu abriria um trade, abriria uma operação. Então, eu mudei isso, só que ainda assim, por mais um ano praticamente, eu tive muita dificuldade nesse quesito aí de aceitar, né, aceitar o dia ruim, né, aceitar o dia negativo, era bem complexo isso aí para mim. E isso aí, eu imagino que tenha o número de vezes que mais acontecia isso, provavelmente era quando já estava positivo, né? Vou dar um exemplo. Tu fez o primeiro trade, pegou 50, aí fez o segundo e tomou um stop, ficou da 0 a 0. Aí é que vem aquela vontade de fazer o terceiro para tentar recuperar os 50, né? E aí a gente sabe como é que, para que lado que vai, geralmente. Também. Só que até a minha pior dificuldade até não era essa, tá? Eu normalmente, quando eu acertava um trade, assim, eu até muitas vezes não operava mais. O meu problema mesmo era o primeiro stop do dia, sabe? Que dizem, né, tem a frase clássica que o primeiro stop é o mais barato, né? Então, é verdade. eu não tô dizendo aqui que é errado fazer 2 trades, não é isso. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, eu tomava um stop dentro da técnica, e depois eu já operava no achômetro, né? Depois eu operava de maneira aleatória. E aí os resultados, obviamente, seriam aleatórios, né, Éder? Tá fora da estatística, né? Eu, no meu caso, eu já tinha entendido essa questão dos dias de maiores perdas, que é o que colocava para trás, né? E, claro, que era difícil muitas vezes de impedir, de vez em quando voltava a acontecer. Eu lembro de um vídeo lá do João Homem, do antigo SST, não sei se chegou a conhecer na época, né? Acho que todo mundo daquela época conhecia. Ele tinha um vídeo lá que era o título A Planilha Mágica, era o nome do título do vídeo dele. E ele falava justamente sobre isso, sobre pegar uma planilha de lançamentos que a gente tem, tirar os dias de piores perdas, né, e ver se o mês fechou positivo ou negativo. Aí lá no passado aconteceu isso aí, eu fiz o cálculo, eu digo, não, realmente, né, se tirar as perdas maiores, ficar dentro da média, eu fico positivo. Então ali naquela época eu superei essa fase de ter uma perda muito grande naquele momento ali, né, já estava conseguindo controlar. Mas o que eu percebi, assim, que estava me trancando muito naquele início, era tentar buscar mais, né? Eu não tinha nenhuma referência na época de o que seria bom para um dia de trade, né? Seria uma operação, uma meta, de repente um dia teria que alongar um pouco mais, né? E a gente entra na internet, ali no Instagram, no YouTube, e era o pessoal todo mostrando que tinha feito um monte, né? Que um dia fez 10 operações, todas positivas, e tu ficava pensando, não, eu estou fazendo uma só, e aí essa uma só não vai levar... Eu que estou errado, né? E essa uma só não vai levar para lugar nenhum. Então aquilo ali também ficava, sabe, que tu ficava buscando mais, aí acontecia aquilo que eu estava dizendo antes. A gente, de repente, fez 50, 100, aí tomei um stop, voltou um pouco, sabe, parece que não saía do lugar. E aí isso aí acaba tirando um pouco a tua confiança também, né? Até tu falou nisso agora, eu estava me lembrando também que isso que eu estou falando agora era a consequência, o comportamento, né? Só que aí, cara, eu comecei a ter mais... Por isso que eu gosto de falar tanto da parte emocional / comportamental, né? Embora poucas pessoas falam, day trade não é emocional, o problema não é emocional.
cara, nenhum dia de fúria, por exemplo, eu entendo isso, tá? E quando a gente fala algo assim, é bom que o pessoal entenda que nós estamos falando sobre a nossa verdade, né, Éder? Eu Isso, falo com que sobre certeza. a minha crença, sobre o que eu vivi, sobre o que serviu para a minha pessoa, sabe? Muitas vezes não vai fazer sentido para outra pessoa, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas aqui é bom a gente, eu acho, compartilhar essas experiências, né? Porque eu tinha, quando eu comecei no mercado, ali em 19, eu vim de uma formação, né, de engenheiro de produção, trabalhei em indústria metal mecânica por muitos anos, fiz técnico, desde os 14 anos de idade eu fiz curso no Senai na área metal mecânica, então eu vim de muitos anos na indústria, né. Então, quando eu me desliguei ali pré-pandemia, eu tinha ali uma grana, estava preparado, digamos assim, né, eu queria procurar, eu tinha um cargo de analista na época na minha área, e queria um cargo como engenheiro, obviamente visando questão salarial. Neste mesmo ano, eu conheci o mercado, comecei a estudar, e aí veio pandemia, eu acabei, não surgiu, né, eu por opção minha me desliguei da empresa na época, para buscar algo, né, que eu pudesse galgar aí um salário melhor para a minha vida de CLT, no caso. Não Claro. consegui, não surgiu nada, porque veio pandemia e tal, e nesse meio tempo ali, o ano de 2020, foi gastando grana, né? Gastando dinheiro, o dinheiro foi indo, aquela reserva foi se indo, tanto no mercado quanto no meu, né, nas minhas despesas, minhas coisas pessoais. E eu lembro que nesse meio tempo ali de 20 para 21, eu já contei isso também em alguns vídeos, eu fiz Uber uma época na nossa capital, fazia Uber Black, tinha um carro bacana. E aí o que acontecia, cara? Eu trabalhava em alguns dias assim à noite, né? Fiz 20, 21, trabalhava uns dias à noite, aí vinha pro mercado, dormia pouquinho ali, 5, 6 da manhã, acordava às 9h30, ganhava dinheiro de noite, eu já falei isso também, ganhava de noite, vinha pro mercado e perdia de manhã, né? Então, essa questão, por isso que eu Aí falei gerava um peso emocional maior ainda, né? tinha um peso, exatamente. E é por isso que eu falo que o dia de fúria, ou os comportamentos que a gente tem perante ao mercado, tá? Eles começam fora do mercado, né? Então, ou o cara não pode perder aquele dinheiro, sabe? Então, é um dinheiro importante, é um dinheiro de uma despesa mensal que o cara botou. Então, aquilo, eu acho que a galera aí do ATT sempre costuma falar muito isso, né? Que quanto mais pressão tu coloca para o teu resultado no mercado em si, cara, a chance de performar, ela diminui drasticamente, entendeu? Seja esse aspecto financeiro, seja algo relacionado à família, né? A cobrança da família para o cara desenvolver, ou muitas pessoas não acreditam que isso aqui é um negócio de verdade. Então tem tudo isso, sabe? Então quanto menos pressão o cara conseguir colocar, né? É por isso que eu vejo hoje mesas proprietárias como algo muito bacana, assim, porque querendo ou não, pô, o cara ali às vezes tem R$500, sabe, sofrido, ele fez aqueles 500, conseguiu separar os R$500 para operar, e quem opera de verdade sabe que para esse cara perder esses 500, cara, é É muito assim, rápido. é num instalarzinho de dedos, é em segundos, entendeu? Porque ele tá tão preocupado com aqueles 500 que ele não pode perder, porque, sei lá, a conta de luz dele é 200, a conta do condomínio é 300, e ele tá tão, sabe, é um dinheiro tão importante para ele. Eu não tô dizendo que isso é errado, tá, gente? O dinheiro, ele é importante para todos nós, gente, ele é. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que vale muito mais a pena esse cara pegar esses 500 suadinho dele lá e comprar um plano de mesa de 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Tem muitas promoções aí, mesas boas também para se operar, Sim. que ele vai potencializar o capital dele, e aí sim ele consegue montar um gerenciamento de risco com mais tranquilidade para operar, né, Éder? De preferência, mesas que não tem um prazo, né? Eu acho que o processo ideal para quem está se desenvolvendo, o ideal seria assim, ele começar, porque aí numa mesa ele tem o custo que ele pagou a mesa, então ele acabou colocando dinheiro envolvido, né? Então vai ter um pouquinho daquela pressão do dinheiro, mas em compensação, se ele vai conseguir operar com um capital maior, mesmo que seja virtual, e se ele perder, não perder o dinheiro real, né? E aí depois que ele começa a ter algum resultado ali na mesa, que ele poderia pensar em ir para uma conta real. Até porque tem um outro lado também da história, né? Um outro lado da moeda. Falou sobre a pressão de perder um valor que foi feito, né? E também tem aquela pressão do ganhar. Não sei se aconteceu contigo, que aí de repente tu faz ali R$1.000 em um dia de trade às 9h30 da manhã, né? Não, vou botar menos, vou botar os meus 500. Os R$500 às 9h30 da manhã. Tá E aí fácil, passa o resto do dia, parece que foi fácil, 9h30, encerrou o dia, né? Aí a cabeça do trader ali é normal, os primeiros minutos ele vai ficar fazendo aquela conta, né? Então quer dizer que se eu fizer todo dia isso aqui vai dar tanto e tudo mais. E às vezes sem ele perceber,
ele acaba criando aí até mesmo uma questão ruim para ele em termos de pressão, porque ele vai lembrar que outras pessoas que ele conhece, às vezes da família e tudo mais, levam muito mais tempo para fazer o mesmo valor, ou então até mesmo não faz esse valor, ou faz falta esse valor. Aí vai começar a se auto-sabotar. De repente vai entrar de novo num outro trade para pegar mais, já vai começar a pensar em algo que ele quer comprar com aquele valor no futuro, sabe? Eles tiram o foco daquilo que ele deveria fazer de execução e colocam o foco no valor, né? Nessa época, eu também tinha muito disso. Eu chegava ali, por exemplo, sexta-feira, aí ia fazer as compras ali no mercado, ou no sábado, eu digo, ó, semana foi boa, eu vou comprar uma cervejinha a mais, uma cerveja especial aqui para tomar, porque foi a semana boa, sabe? Aí na outra semana, de repente, foi ruim, tu pensa, bom, vou me punir, não vou nem tomar cerveja esse final de semana, tá? Sabe? Então tu acaba puxando para uma época que não era certa, que era uma época de desenvolvimento, uma pressão que não era necessária, né? Eu deveria estar muito mais focado em executar. Ver se o meu operacional está correto com aquilo que eu aprendi a fazer, ver se os trades que eu estou fazendo estão fazendo sentido com o operacional, né? E aí o resultado é somente uma consequência mesmo. Exatamente. E aí tem um ponto também que eu quero te perguntar, Anderson, que é assim, ó, eu sentia muita falta nessa época aí de ter algum parâmetro, de ter alguém como referência de ganho, de ver um relatório de longo prazo para poder ver se realmente é possível ou não. Porque imagina só, está batalhando ali, né, lutando e no 0 a 0 e crescendo e se esforçando, e aí tu fica pensando, tá, mas será que de fato alguém faz isso, né? Será que alguém fecha positivo? Que uma coisa é a gente vê no Instagram lá uma boleta de um dia, e outra coisa é a pessoa saber se ela tem um mês inteiro fechado, ou quanto que ela faz de verdade no mês inteiro, né? Chegou a ver na época alguém te mostrou um relatório de 6 meses, que fosse, né, 6 meses, um ano, com um resultado positivo? Sim, tive sim essa, graças a Deus, né? Eu falo, tive o prazer de conhecer o Fabrício Tagliano, que hoje, aliás, o Fabrício Tagliano hoje não opera mais na mão, opera só com automação e tal, que eu particularmente não gosto, tá? Não gosto muito de automação, mas tá tudo certo. E na época, quando eu participei da sala fechada com ele por muitos meses, né? Em 21, isso, 21, início de 22, e ele mostrava, tá? Mostrava tanto relatórios, que a gente vê uma coisa que a galera posta muito, né? Tipo, eu olhava muito vídeo no YouTube, por exemplo, dessas lives ao vivo de corretoras e tal, e a gente vê muito, né, o pessoal ali operando simulador, que são analistas mesmo, CNPI, os caras não podem e tal. Só que aí o Fabrício, ele tinha o histórico todo dele, mesmo no simulador, sabe, como analista, eu acompanhava o dia a dia, ele mostrava o histórico inteiro dessa conta lá. Sim, perfeito. Sabe? Então, eu algo conheci que eu também o Renan Roça fazer isso também. O Roça mostra também. Foi os únicos dois até hoje, tá? O Renan Roça, que aliás eu conheci pessoalmente lá no evento agora da Nelógica, muito massa também, muito bacana. O cara é muito gente boa também, o Roça, gente boa, da melhor qualidade. E esses foram os únicos dois que eu vi fazer isso também, tá? E de óbvio, né, como era da sala fechada, o Fabrício também mostrava ali algumas contas dele e tal, e eu tive esse parâmetro, né? Porque até a gente brinca muito com isso, né, Éder, na questão aí de redes sociais, a galera que acaba não tendo esse parâmetro, assim, o cara bota ali pouquinho para operar, né? Bota R$1.000, bota R$2.000. O Vasco fala muito sobre isso também, eu gosto. Isso. E uma coisa é o cara operar, porque até ele não tem como montar um gerenciamento de risco sem tomar muito risco com capital pequeno, né? Então ele acaba tendo um resultado mais expressivo percentualmente, sabe? Então uma coisa é o cara fazer R$500 no mês operando com 1.000, né? Agora, se esse cara, aí, nossa, fez 50% ao mês, só que isso não é uma realidade para quem opera com capital mais pesado. A gente está falando de uma alavancagem, tá? O pessoal, quando fala em alavancagem, o cara acha, 5 contratos, 10 contratos, 50... Não, isso não é alavancagem, tá, gente? A gente fala proporcionalmente, quando você opera com tamanho de mão, ou o seu tamanho de risco, né, proporcionalmente ao capital que você tem disponível. Isso é alavancagem, tá? Percentual que você arrisca num trade, você bota 10%, 15%, quanto vai crescendo o teu capital, tu vai tomando um risco menor, 2%, 3%, né, 2,5%, então tu vai diminuindo a alavancagem, essa é a tendência. Então, uma média, né, hoje, para quem está assistindo a gente, talvez nunca viu ninguém falando sobre isso, cara, a média, tá? Média, para todos aí que eu conheço, que operam profissionalmente, uma média saudável, né, 5 a 15% ao mês. Isso aí. Bom, também acho que seja essa a média. E a gente está falando do capital maior, né, gente? Acima de 30 mil, 40 mil, 50 mil, porque até tu fez um projeto ali com 10 mil, né, teve uma rentabilidade muito massa, muito bacana ali, e parabéns, tá? Tu performou muito bem nesse projeto aí.
E uma coisa é a gente tomar um risco maior com capital, assim, mas talvez com 100 mil tu não vai tomar esse mesmo risco, sabe? Então é isso que o pessoal Claro. às vezes não consegue entender muito, né? Exatamente isso. E eu percebia que eu senti muita falta naquela época desse parâmetro aí, principalmente na questão de quanto que era saudável fazer por dia, em termos de buscar com meta, e qual que seria o saldo no final do mês. Tá? Porque eu participava de uma mentoria que era bem bacana, que foi muito importante no meu desenvolvimento, e mesmo lá na mentoria, os mentores mostravam o resultado do dia, muitas vezes assim, não o resultado financeiro, mas o que foi feito de execução, né? E aquilo que eles mostravam lá fazia muito sentido, era price action, né? Fazia muito sentido. Isso foi muito importante para eu poder acreditar na técnica naquela época, né? Com isso eu acreditei na técnica, já foi um passo enorme. Eu digo, bom, então a técnica funciona. Eu acho que muitas vezes a gente também não consegue evoluir por ficar desconfiado se a técnica funciona ou não. Lá eu percebi, ó, a técnica funciona, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer de capital para poder dar certo ou não, né? Foi bastante difícil na época, eu fui aprendendo sozinho isso daí, né? E aí uma outra coisa que foi muito necessária, que eu também peguei naquela época, foi o gerenciamento de risco. Aí eu cheguei nessa mesma que eu uso até hoje, aí, de 3% do capital por operação, no máximo 6%, aí enquanto o capital é um pouco menor, arriscar até no máximo 9, 3 trades, dividir isso, sabe? Porque também uma outra coisa que eu vi muito na internet, tá? Não vou dizer se é verdadeiro, porque eu não tenho como comprovar ou não, mas é muito comum o pessoal às vezes falar assim, faz 1% ou 0,5%. Só que aí eles mostram o resultado de ganho deles e tu fica pensando, bom, se ele fez esse valor, 0,5%, qual que é o capital então, né? Então o capital está lá em cima. Só que tudo bem que o capital está lá em cima hoje. A questão é como é que ele fez para chegar nesse capital lá em cima, começando de onde ele disse que começou. Sim, e aí o pessoal faz às vezes uma narrativa num vídeo assim, eu comecei aqui, sei lá, com 10 mil, por exemplo. Aí hoje tu vai fazer a conta, o cara está operando com mais de 1 milhão, mas ele fez isso com 0,5% por trade, não bate, né? Não bate a conta, né? Não bate, e aí essa informação que muitas vezes não é verdadeira, acaba atrapalhando quem está se desenvolvendo. Porque aí o cara pensa, bom, se eu for colocar 0,5%, não vou ter capital suficiente para operar, né? Aí às vezes eu falo, 3%, parece absurdamente alto. Então eu tive que pensar, se eu vou usar 3%, como é que eu vou fazer um gerenciamento de uma forma que, se eu fechar uma semana negativo, ele vai me proteger na próxima semana. Aí eu cheguei naquele cálculo de recalcular todas as semanas. Porque aí, se o meu saldo diminui, 3% do saldo menor protege a conta também. Então, foram essas coisas que eu fui encaixando ali. Como é que tu fez naquela época para definir o gerenciamento também? Veio do teu mentor já um gerenciamento pronto ou tu desenvolveu o teu próprio gerenciamento? Cara, veio dele sim, e ele tinha muita orientação a respeito disso, principalmente a períodos de drawdown, né, que pouco é falado, e aí, é claro que o conteúdo teórico, né, dele, tu é um cara que passa muito isso, é um conteúdo mais maçante, mais chatinho, né, para o grande público, digamos assim, não é um conteúdo atrativo, né, mas as pessoas entenderem que, mesmo com um gerenciamento de risco adequado e tal, o operacional dela vai passar por um período de drawdown e tal, e ela precisa saber gerir o próprio capital nesse ciclo aí também é essencial, né? Porque tu acaba não aprendendo, né, exatamente a gerir o capital, né? As pessoas acham que gerenciamento de capital tem a ver com o número de contratos, né? Não, vou operar com 1, depois com 2, depois com 3. Não, mas baseado no quê, sabe? Tem que basear no financeiro. E aqui, é claro, não estou criticando quem gosta desse modelo, sabe? Mas tu tem que ter um parâmetro financeiro. Tu não pode ir aumentando o nível de contratos de maneira aleatória, assim, sabe? Sem ter um parâmetro eterno, né? Aí, cara, fica meio esquisito, assim. E são conteúdos que não é muito falado, né, Éder? Não adianta. O povo fala muito sobre técnica, o que eu vou operar, como é que eu vou operar, taxa de acerto X%, quando na verdade é o que pouco importa, né? Não é o que mais importa, né? Eu não sei também se tu concorda com o gerenciamento, que assim, se eu vou fazer poucos trades, eu posso me dar o luxo de ter um percentual de risco maior em cada trade, porque eu vou fazer poucos, né? E se eu vou fazer muitos trades, eu faço mais de 10 por dia, por exemplo. Então eu vou fracionar o percentual para dar conta desses 10. Exatamente. E isso eu acho que muitas vezes é pouco falado. Daí, como não é explícito, quem vai captando, vai pegando pelo Instagram, por vídeo de outras pessoas,
tenta adivinhar como aquela pessoa fez aquele gerenciamento. E aí, muitas vezes, ela está patinando justamente porque não consegue encaixar um gerenciamento na estratégia dela, que talvez até já esteja funcionando. Então, como a gente falou antes, ter a estratégia, ter o operacional validado, né, e confiar que ele funciona é um ponto. Encaixar o gerenciamento é mais um ponto desse elo aí para poder fechar uma consistência. Sim, com certeza, com certeza. E é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes o cara, tem uma conta ali, sei lá, de 5 mil e ele quer usar 5% de risco, beleza, tá ok, só que ele vai fazer 4, 5 trades por dia. Cara, não vai bater, entendeu? No dia. O risco de ruína desse cara cresce exponencialmente, sabe? Então, como eu falei, são conteúdos que, de maneira geral, são conteúdos chatos, né? As pessoas não gostam, não atraem o público, porém, cara, para mim, assim, é uma né, se existe aí uma virada de chave, como falam, né, Éder, é entender esse lado probabilístico do mercado, né? Essa questão. Eu lembro também de uma outra situação na época, que era relacionada às travas da plataforma. Que o pessoal falava assim, né? O pessoal de grupos, né? Na época ainda eu estava dentro de uma mentoria, então tinha mais gente no grupo. Não, eu não posso usar uma trava da plataforma, porque senão eu estou ancorado numa ferramenta. Então, eu tenho que aprender a controlar sozinho. Só que na hora do trade, na hora da emoção, na hora que os valores estão subindo e descendo ali, se tu não tiver uma ferramenta para te ajudar, a chance de perder o controle é grande, né? A gente está trabalhando ali com uma parte de alta carga emocional, adrenalina e tudo mais envolvido, né? Então, eu já, nesse processo aí de eu conseguir virar para consistência, comecei a usar a trava na plataforma. Trava no dia, coloca o valor total ali, ele aparece no Profit, por exemplo, ali um risquinho ali da trava de perda, né? Quando já está perto do limite. Quando chegava mais ou menos perto dali, eu sabia que eu tinha que encerrar. E eu lembro que tinha gente que usava também a estratégia de deixar menos valor na corretora para ser estopado pela própria corretora antes. Ah, já vi isso também. Quem usa a mesa proprietária, né? Isso, quem usa a mesa proprietária, às vezes tem um stop da própria mesa, então acaba ajudando também, né? Como é que tu fazia naquela época? Tu usava alguma ferramenta? Cara, eu vou contar um pouquinho mais daquela época ali que eu comentei sobre que eu caí em overtrading e tal, e eu tive um problema grave, digamos assim, também, pós essa fase aí, que eu já estava, né, fechando ali alguns meses positivos e tal, mas eu comecei a querer buscar um pouquinho mais, né, eu falo financeiramente, comecei a colocar um capital um pouquinho maior e tal, e cada vez que eu ia fazer ali algum aumento de mão, alguma coisa, tomar um pouquinho mais de risco, eu regredia, sabe? Não conseguia, assim, gerir essa questão emocional aí. E o que aconteceu naquela época, tá? Eu fui fazer um treinamento em São Paulo, que eu acho que alguns ouviram falar também com o Barão Trader, tá? Não é sobre técnica, é muito sobre comportamental, tá? Só fala sobre comportamental. E, cara, ali, para mim, foi um choquezão de realidade, sabe, Éder? Um choque de realidade, assim, eu comecei a levar, digamos assim, algumas questões muito particulares que ainda me faltavam, tá? Como essa parte de trava na plataforma e tal. Ali eu comecei a encarar bem mais como um negócio mesmo, sabe? Então ali eu comecei, cara, minha conta pessoal, algumas contas de mesa, eu vou ter objetivo, e é claro, quando a gente fala em objetivo, meta e tal, não é um valor exato, né, gente? Você começa a metrificar de maneira aproximada, sabe? Pô, eu tenho ali uma conta de mesa que eu tenho um risco, que eu tomo um risco de R$1.000 por dia, né? Para quem tem um operacional de risco-retorno favorável, eu já sei quando fizer ali 1,5, 2, eu preciso, né? Próximo daquele valor, não adianta eu ficar buscando mais trade, sabe? Já fechou, é aquilo. É um valor mínimo que tu fica satisfeito pro dia, assim. Isso, tipo, é um parâmetro, a partir daqui eu já tô legal. Se tiver que parar o dia, eu não tu vai criar um parâmetro. Exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais essa parte minha emocional e comportamental, foi quando eu percebi que as coisas estavam mudando, né, Éder? Aí entra aquele momento que a gente estava falando, que tu começa a olhar, né, para quem tu era, para quem tu é, e para quem tu quer se tornar no mercado, né? Então, eu comecei a ter mais uma realidade de negócio. O stop, para mim, do início de 22 para cá, começou a ser um custo da minha empresa, né? Um dia negativo começou a se tornar um custo operacional. Eu comecei a olhar mais como uma amostragem de 100, 200, 300, 500 trades, uma amostragem de 10 meses, um ano e meio, 2 anos, não como um trade, né? Então, aquele stop, baixa expectativa, parou de me afetar. Exatamente. Então, tu começa a ter uma visão mais de empreendedor mesmo, uma visão de negócio, e eu acho que essa é a virada de chave, né? Não é
uma chavinha que tem aqui do lado da cabeça da gente, que tu gira para um lado e para o outro, tu liga e desliga, sabe? É quando tu começa a se tornar, ou melhor, a se portar no mercado perante o mercado como uma pessoa profissional, sabe? Como um cara que leva a sério aquilo ali, como um cara que realmente quer viver coisas maiores do mercado. Então, acho que isso é essencial, né? Parar de... Eu já falei isso em vídeos também, eu sei que é pesado falar, né? Mas eu, por muito tempo, eu brinquei de ser trader, né? Eu brincava de ser trader. Então, indiretamente, ganhava, né? Não que tu chega na frente do gráfico para brincar. Exatamente, Mas inconscientemente, aquilo para mim era como se fosse um joguinho, né? Ganhava, perdia, entrava e saía de um trade, não sabia por que entrava. Eu já falei isso esses dias, eu trouxe até notas de corretagem num vídeo, acho que foi o ano passado, até no meio do ano, onde eu mostrei ali um dia que eu fiz 1.500, outro dia que eu fiz mais 1.000, e aí nos 3 dias subsequentes eu perdi 5, 6, sabe? Então, eu não... E aí, eu olhando aquele relatório, puxando o dia, tu fez um vídeo muito bacana sobre isso também esses dias, mostrando ali as tuas maiores perdas, eu puxo esses dias e olho, e eu não sei por que eu ganhei naquele dia, sabe? Foi um dia que eu tive 30 operações, eu fiz 1.000 e poucos reais, tipo, eu ganhei na sorte, gente. E embora vocês não acreditem nisso, as pessoas, elas ganham um dia na sorte, elas fecham um mês positivo ainda na sorte, porém, as pessoas não se mantêm vivas no mercado operando na sorte, não existe isso. Não existe sorte de longo prazo. Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito também na época era, eu tenho ali, eu sempre controlei nas planilhas, ali colocar os valores da nota de corretagem numa planilha, e na planilha ele calculava ali a quantidade de R's do dia, tanto para mais quanto para menos. E aí eu tinha colocado uma meta ali de no máximo 2 R para trás, naquela época lá, né, como loss do dia. E aí eu deixava bem grande na planilha, assim, um computador que dizia quantos eu ultrapassei aquele objetivo máximo ali, né, de loss, o limite de loss. E aí eu comecei a perceber que era assim, sei lá, janeiro 3, aí de repente fevereiro 1, março 3, aí estava sempre na mesma média, né? Quando estabilizou, começou a ficar assim, 1, aí no outro mês 1, no outro mês 0, 0, 0, aí eu comecei a perceber o resultado. E aí depois que tu enxerga o resultado no final do mês, né, que deu positivo, fazendo do jeito certo, aquilo ali te enche de ânimo para o próximo mês tu se manter naquela mesma sequência. Né? Então, se eu tenho que controlar o meu risco aqui, porque lá no final do mês é que vai dar o resultado, e deu nos últimos 2 meses, a tendência maior é que dê certo nesse mês também. Mesmo que esse mês eu feche negativo, eventualmente, mas sem estourar aquilo que mais me prejudicava, que eram as perdas maiores em um dia ou outro, né? Sim. E aí, até tu falou uma coisa também que eu não falei antes, né? Eu disse ali de 5 a 15% de média e tal. Estamos falando de média, né, gente? Isso não quer dizer que tu não vai fechar meses com menos 10%, com menos 5%, mas a média, né? Depois lá, fechou dezembro, vai puxar a média, né? Tu vai pegar essa média, o percentual que tu fez de rendimento, vai dividir ali pelos 12 e vai dar nessa média aí de 5 a 15% todo mês, né? Isso aí. Eu fiz questão de colocar no meu canal ali, quando eu comecei ele a mostrar todos os dias e mostrar o relatório de performance semanal, justamente para poder mostrar para quem estivesse olhando ali que tem semanas que fecha negativo. Vai ter meses, eventualmente, que vai fechar negativo, né? Mas a sequência lá no final do ano é que vai justificar os outros meses, né? Então, se ficar controlado, a tendência é, que vem acontecendo isso nos últimos anos, a tendência é fechar o ano positivo. Eu só não posso descontrolar, baixar a guarda, como eu costumo brincar, né, e fazer algo diferente do que vinha sendo feito ali. Um dia me aventurar e tentar entrar em dia de fúria, alguma coisa desse tipo, né? E aí até uma coisa boa que tu falou agora, que às vezes a pessoa caindo em um dia de fúria, por exemplo, ela não compromete só o dia e a semana, né? E muitas vezes, dependendo do tamanho desse dia de fúria, o cara vai comprometer o ano inteiro dele de performance, sabe? Então, não consegue recuperar, vai né? carregar esse peso, assim, de ter destruído a temporada, né? Por muito tempo. Porque, o cara tá ali, tá acostumado, né? Tipo, opera com 100 de risco e faz 50 por dia, 50, 50, 50. Num dia esse cara perde 3 mil, 5 mil, sabe? Pô, quanto tempo? É aí que tá, gente. Isso é importante falar. A questão não é se você vai recuperar, se não vai recuperar. A questão é que não vale a pena. Essa é a questão, né, Éder? Não vale a pena você tentar correr atrás de um prejuízo, sabe? E ontem o Diego, eu assisti o vídeo do Diego Prado, ele estava falando isso, que parece que isso acontecia comigo. Quanto mais eu corria atrás do dinheiro no mercado, mais ele fugia de mim, sabe? E aí tu falou algo aí antes, que quando tu opera bem, o resultado ele vai vir. Então, tu começa a entender que tu não tem que correr atrás do resultado em si. Tu tem que correr atrás de fazer as coisas da maneira correta, de operar bem,
né? E assim a grana vai vindo, né? Consequentemente, essa grana Eu vai acho que aparecer. se eu fosse colocar uma coisa só, que foi fundamental para essa virada de chave aí, foi mudar o foco do que nos dá prazer na hora de operar. Tirar o foco do que seria o valor financeiro daquele dia, de encerrar aquele dia, para fechar uma semana positiva. Então eu tirei todo o objetivo meu que era do dia para a semana. Eu tenho que fechar a semana positiva. Aí, toda vez que eu fechava a semana positiva, aí eu ficava feliz, aí terminava sexta-feira feliz, né? Não, bom, agora sim eu posso comemorar que a semana fechou positivo. Porque eu sei que se eu fechasse várias semanas positivas, a tendência é fechar um mês positivo, né? E aí a sequência de meses positivos dá o ano. Então, tirando o foco do diário, o que acontecia? Tem dias como o de hoje, né? Que nós estamos gravando aqui no dia 15 de janeiro, eu estava olhando o mercado ali, tomei um stop nas outras contas, mas na conta pública ficou no 0 a 0, mas é o tipo de padrão que eu comecei a perceber naquela época já, que alguns padrões de mercado eu não ia performar bem. Então, nesse dia, quanto mais cedo eu parasse, melhor é. É como se eu tivesse reservado uma perda futura para outro dia, não hoje. Sim. Hoje eu fico no 0 a 0, um pouquinho, está tudo certo. Porque aí a gente para de tentar mirar aquele valor de meta, né? Eu não gosto muito hoje de pensar assim, uma meta de dinheiro, usar como se fosse de fato algo que a gente tem que ir atrás. Então eu penso o seguinte, bom, eu tenho um objetivo que eu fico satisfeito no dia, vou tentar chegar nele, se eu não chegar nele e ficar com alguma coisa positiva, já está bem legal, que eu estou acumulando para o mês. Se ficar negativo, mas ficou dentro do gerenciamento, está tudo certo. Que enquanto eu me manter dentro do gerenciamento, eu não volto a ser o Éder antes da consistência. Então, eu continuo o Éder após a consistência. Eu consigo continuar no jogo, né? Acho que tu também deve ter um pensamento parecido com isso, né? Sim, com certeza, com certeza. Enquanto estava falando, estava me lembrando de uma outra coisa também que eu escutei, que foi batido muito nessa tecla lá no treinamento em São Paulo, do Barão. Foi um treinamento presencial lá de 3 dias e, cara, foi, assim, uma pegada muito forte, emocional. E a gente falou, ele comentou muito sobre a questão dessa adrenalina que as pessoas sentem, né, ao operar no mercado. E até teve um comentário de um inscrito no meu canal, poucos dias atrás, falando que ele tinha muita dificuldade de clicar, né, muita dificuldade de operar, de abrir um trade, e que ele tinha mesmo com uma técnica definida e tal, e mesmo assim esse cara nunca teve assim um prejuízo grande no mercado, pelo que eu entendi, ele nunca operou em conta real. Então a gente começa a ver que cada pessoa tem um tipo de dor, né? Ele comentou que ele tinha muita... eu não sei se ele chegou a ter algum problema com jogos, assim, antigamente e tal, mas esse cara, ele, pelo que eu entendi, ele tem muito medo, né, ou de perder dinheiro, obviamente, ele tem medo de perder dinheiro, e aí tem duas questões, aí ou é pelo próprio dinheiro, né, ou é porque ele ainda não confia no modelo, né, não confia no operacional, e essa confiança, ela vai vir com o tempo. Ou aí tem uma outra questão, que era onde eu ia chegar agora, que esse cara pode ter, né, talvez um cara propenso a algum tipo de vício e tal, e esse cara tem sim um medo de desenvolver isso no mercado. E vou dizer para vocês, é fácil de criar isso, tá? É fácil de criar isso. E aí eu comecei falando sobre isso, né, que foi falado nessa parte lá no treinamento, porque quando ele até comentou lá, o Barão, que quando a gente começa a achar o mercado meio maçante, assim, que começa a não sentir aquela adrenalina, aquele negócio assim de, tipo, tenho que clicar, quero clicar. Tipo, cara, eu venho, sento aqui, né, abro minhas coisas, tô assistindo algum vídeo de algum de vocês aí, da galera que eu acompanho, tô respondendo alguém aqui no WhatsApp, talvez, enquanto não tem operação para mim, sabe? Pô, das 9 às 10 é um horário que é raro eu operar, até ultimamente eu tenho operado alguns dias, mas eu não tenho mais aquele negócio, assim, de ser um aficionado por colocar uma ordem na tela, sabe? Isso Sim. Eu me libertei, então isso é outro sinal também de um amadurecimento do trader, sabe? Quando o cara tem essa paciência para saber que nem todo tique é um trade, né, Éder? E isso faz parte desse crescimento aí. Com certeza. Esses dias eu estava comentando com a minha esposa também que teve uma época que a gente, só de pensar que de repente uma corretora ficou fora do ar, vai ficar ali, né? Vai começar, eu operava na Modal naquela época apenas, tinha uma conta, né? Aí eu lembro de um dia que a Modal estava fora do ar, eu, caramba, já é 9h20, a Modal está fora do ar, né? 9h30, a Modal está fora do ar, quem é que vai pagar esse prejuízo? Quem é que me deixou de fora, né? E hoje em dia, não, hoje em dia se eu começar aqui a operar e de repente eu, por alguma situação, ficou sem internet, ficou sem luz, é claro que eu vou ficar chateado porque é um dia de trabalho fora, né?
mas Sim. totalmente diferente de antes. Eu não vou correr atrás de nada, não vou procurar olhar pelo celular, nada disso, né? Ele operar passou a ser apenas um trabalho, né? Não sou daqueles que acham que é indiferente, e eu conheci alguns bons traders que falavam, não, eu fico jogando videogame e aí olho para a tela, se aparecer aqui uma operação eu clico. Eu não sou tão desligado assim, também não consigo. Eu tenho que estar aqui olhando, eu consigo não operar, me sinto bem assim olhando para a tela, mas eu tenho que estar aqui. Estou com meu café, estou comendo uma bolachinha, estou acompanhando. Está fazendo a tua leitura, né? Está fazendo a leitura do mercado, está operando ali mentalmente, né? E aí esperando aparecer o gatilho para poder executar. Então, talvez uma coisa que eu deixe de dica para a galera que também está nessa fase é pensar nisso, assim. Operar é muito bom, óbvio. Ele tem o lado um pouco viciante, sim, né? Porque a gente tem ali adrenalina envolvida, né? Tem aquela sensação no início de que a gente precisa operar para recuperar um dinheiro que foi perdido, então a gente tem que superar essa parte também. Não existe recuperação de dinheiro perdido. O que foi perdido ficou para o mercado, então a gente tem que tentar perder o menos possível e fazer o dinheiro novo, né? E a única forma que eu entendo hoje que é possível a gente chegar e avançar para essa etapa, tá? Além da parte técnica que a gente falou, do gerenciamento que a gente falou, até o exemplo que o Anderson deu do inscrito dele, né, que citou ali que ele nunca perdeu muito, mas também ele não operava, e ele até comparou com um jogo, né, de alguma forma, porque ele citou o jogo. Talvez o caso dele seja justamente na parte técnica, de ele não acreditar ainda na parte técnica, não fez um backtest, não validou o operacional. Então, parece na cabeça ainda dele que o mercado é aleatório, né? Porque a gente vê os movimentos, ele parece completamente aleatório. E tem gente na internet que fala que o mercado é aleatório. Eu não concordo. Eu acho que o mercado forma padrões que não são iguais sempre, mas são sempre parecidos. Então, um padrão que eu operei hoje é parecido com um padrão que eu operei semana passada. Vai ter as variações, eu vou ter só o padrão. Inclusive, o Mark Douglas fala, né, que cada momento é único porque os participantes são diferentes, né? Tu pode estar enxergando um movimento igual. Só que aí, eu gosto de falar muito isso também, que às vezes tu tá vendo ali o mercado, tu tá fazendo a tua análise, e tu, como faz um barra também de price, tu gosta também disso, né? Pô, tu tá vendo e aquilo é tão... Claro, tu não lembra o dia, sabe? A não ser que seja na mesma semana ou alguns dias anteriores, tu até lembra. Mas ele cria uma memória para ti, né? Fica algo tão automático, assim, até talvez falta palavras se a gente conseguir explicar isso, né? Mas se torna algo corriqueiro para ti, aí é que tá. Isso. Se torna algo corriqueiro, algo que tu domina. Essa é a diferença, tá? E talvez quando eu tinha esse medo de operar, aquela angústia e tal, hoje eu me considero, e alguns podem até entender isso como uma arrogância, mas eu sou apaixonado pelo mercado e eu sou muito bom no que eu faço. Então, isso se torna corriqueiro para ti, e eu acho que automaticamente, todos os dias, é o cotidiano, é normal, é natural para ti fazer isso. Essa é a questão. Porque agora tu já confia no teu operacional, exato, confia na maneira que tu executa, né? Naquela fase que nós estávamos lá, um pouco antes da consistência, ainda existia essa insegurança. Então, bastava ter ali 2, 3 dias de loss seguido, tu já fica na dúvida. Mas será que que mudou? Será que de repente meu operacional não vai mais funcionar? Né? Ou de repente, será que foi sorte os dias que eu estava positivo, né? Porque vai voltar toda aquela lembrança da carga que foi perdida lá no passado. E é essa lembrança aí que prejudica, acaba criando traumas também, né? Se a gente for estudar Mark Douglas, né? O Tom Hoogart também, né? No livro fala bastante sobre isso. O próprio Barão Trader fala muito sobre isso também, né? Sobre essas questões de memória que nós temos, traumas do mercado, né? E é por isso que a gente bate muito na tecla do pessoal não perder muito, justamente para não criar esses traumas. Então, ter confiança em si, e aí é por isso que vem a tua frase também dizendo que tu é bom nisso que tu faz, porque hoje tu acredita naquilo que tu faz. Né? Não é igual era lá em 2020, 2021, certamente. Né? Não. O cara que operava no aleatório, né? E aí, claro que o mercado era aleatório, né? Eu operava no aleatório. Então, ele era aleatório automaticamente. E o aleatório tende a ficar nos 50%, né? Você vai acertar um dia, mas daqui a pouco vai errar, vai ficar sempre no mesmo lugar. O cara que opera no aleatório, ele tende a pagar taxas, né? Isso aí. É isso. Numa amostragem grande, sim, acho que é por aí o negócio. É por aí. A gente falando essa questão de confiança no operacional, te cortei aí, mas essa questão de confiança no operacional, tem uma inscrita também que comentou, até fiz um vídeo respondendo ela, que ela tinha essa parte comportamental alinhada, que ela tinha o gerenciamento de risco alinhadinho, né, na verdade, e a parte técnica também, segundo ela, só que ela não conseguia
desenvolver, não conseguia ganhar, continuou perdendo, e ele disse que aprendeu uma técnica até com alguém de mercado, não entendi muito bem se ela fez algum curso, alguma mentoria, alguma coisa do tipo, mas essa pessoa, obviamente, tem um problema, e o problema dela está na técnica, não apenas no operacional em si, mas talvez algum ajustezinho, né, Éder? A gente até falava sobre isso antes também, que às vezes a pessoa tem uma técnica que ela tem uma técnica que é boa, uma técnica interessante, mas algum pequeno ajuste ali de risco-retorno, alguma coisa pouquinha que vai mexer na taxa de acerto dela e o risco-retorno, e vai virar esse operacional para o positivo, né? Às vezes falta algo assim, então a pessoa quis insinuar que mesmo tendo esses 3 pilares alinhadinhos, ela não conseguia ganhar, então automaticamente é porque o mercado é impossível, né, se tornar vencedor, mas não é essa questão, às vezes é um pequeno ajuste, né, a pessoa está quase lá, falta só um pouquinho, e às vezes a pessoa acaba desistindo, né, então é questão de confiar naquilo que está fazendo, e obviamente com esses ajustes, né. E até eu vi esse comentário também e me chamou a atenção, e eu vou dar o meu exemplo. Eu posso pegar um dos meus setups ali, um dos meus operacionais. Se eu pegar aquele operacional e eu modificar alguma variável nele, o resultado vai ser diferente. Se eu modificar o gerenciamento de risco dele, de repente colocar um percentual maior de risco, vai ter um resultado um pouco diferente. Se eu, de repente, aumentar o meu alvo, né, vou tentar fazer um risco-retorno maior, um de risco para 3 de retorno, por exemplo, num operacional meu de equilíbrio, eu vou diminuir a minha taxa de acerto. Então, a gente sempre vai deixar alguma coisa para trás, e muitas vezes acontece de o pessoal aprender um operacional, aprender uma técnica com algum professor de mercado, mas na hora de seguir essa técnica, ele faz adaptações próprias fora do momento. Não que não possa fazer, mas vai ter um momento que tu vai poder colocar o teu toque naquele operacional, né? Tem que ter um argumento técnico para fazer isso, né? Isso, num primeiro momento, tu vai ter que seguir a risca. Se ele provou que aquele operacional que ele está ensinando ele é lucrativo, siga a risca a maneira de executar. Ah, mas eu não tenho capital suficiente, eu não consigo pelo número de contratos. Bom, então não dá para fazer com conta de dinheiro real. De repente tem que usar a mesa proprietária para ter uma alavancagem maior em termos de capital, né? Ou, de repente, o número mínimo de contratos, tanto faz. Mas qualquer adaptação que a gente faça no operacional de alguém, a gente vai mexer na estatística daquela pessoa. Com certeza, com certeza. E até eu tenho uma dúvida também, que teve algo que tu fez ali nesse período pré-consistência que não é do mercado, mas que impactou no mercado? Vou dar um exemplo, de repente uma academia, para de repente estar um pouco mais saudável, estar um pouco mais ligado assim na hora de operar. Cara, eu não... Vou dizer que tem uma coisa, tá? Tem uma coisa sim, mas eu mexi em algumas coisas minhas aqui, tá? Algumas coisas de crenças, coisas pessoais, coisas minhas que mexeram muito com o meu resultado, que me atrapalhavam, né? Atrapalhava esse desenvolvimento meu. Mas uma coisa que eu fiz, uma atitude que eu tomei, é muito essa questão de, por exemplo, coisas que eu fazia, tá? De ficar olhando no celular, por exemplo, quando eu não estava em casa, sabe? Ou não ter um local específico aqui na minha casa onde eu trabalhasse, sabe? Então, as pessoas podem achar que é bobagem isso, mas quando eu botei uma mesa direitinho, defini, pô, esse aqui é o lugar na minha casa que eu vou trabalhar, eu alinhei com a minha esposa, ó, tipo, né, não fica toda hora ali me chamando, só se for algo muito essencial, sabe? Eu comecei a me cercar, né, de coisas e de atitudes e de comportamentos que fizeram com que eu enxergasse o que eu estava fazendo de forma mais profissional, sabe? Eu acho que isso foi algo importante para mim, sabe? Pequenas coisinhas. Preparou o ambiente, né? Exato, exatamente. Eu particularmente eu tive que mexer em algumas coisas. Eu sentia, né? Eu nunca consegui dormir cedo, como eu vi alguns dando dica, né? Dormir cedo para estar sem sono pela manhã, aquela coisa toda. Mas eu tive que criar rituais. Então eu comecei a criar ritual. Qual o horário que eu ia acordar de manhã, né? Que eu estava fazendo. Eu sempre tive o hábito de, antes de começar o mercado, fazer um replay, né, meio para tirar um pouco a ansiedade do mercado. Aí eu dou uma estudada em algum padrão, né? E também nesse momento eu aproveito para fazer levantamento de estatística. Naquela época eu comecei a fazer isso. Eu acordava ali, sei lá, 7 e pouca da manhã, 7:30 da manhã, por exemplo. Aí já começava a me preparar. Ia para frente do computador onde eu opero, ajustava minhas coisas, preparava o café antes, tomava o café antes, dava uma estudada, de repente ia ler um livro. Eu comecei a tentar criar pontos de rotina, de disciplina, para colocar essa disciplina dentro do mercado. A academia também eu comecei a fazer na época justamente por isso, porque é uma coisa que no início tu acha muito chato de fazer e tal,
mas era algo que seria de disciplina também. Então eu comecei a trazer coisas de fora para ver se ajudava na disciplina do mercado, né? Porque, inevitavelmente, o que a gente faz no mercado está relacionado à nossa vida normal, né? Não tem como separar. Eu sou um trader e eu sou uma pessoa na vida real também, então, inevitavelmente, uma coisa ou outra vai se misturar, né? Então, se a gente brigar fora do mercado, né? Sair, dei uma pausa aqui, saí, briguei com alguém na rua e vou voltar para operar, certamente eu vou estar afetado. Eu não vou conseguir chegar como um gelo na frente do mercado e só operar tranquilo. Né? Aquela emoção daquela briga vai ter me afetado também. E a questão do ambiente que tu colocou, eu também acho fundamental, a gente se preparar e ali naquele momento que tu sentou, tu fez aquele ritual de sentar na frente do gráfico, na tua mesa, com o teu monitor ajustado, disse, bom, agora eu estou pronto para operar. Sim, sim, é por aí. E agora tu falou uma coisa importante também sobre isso de, claro, é um fator externo, né, mas que as pessoas acabam trazendo para o mercado, e o fato é que o mercado, ele potencializa quem a pessoa é, né, Éder? Se o cara é uma pessoa que tá sempre procurando... Tem gente, né, a gente brinca, a galera não pode ver um golpe que já quer cair, né, Éder? O pessoal, sim, tipo, procurando coisas, maneiras de ganhar dinheiro fácil, maneiras de ganhar dinheiro rápido. Esse cara, o cara apressadinho no trânsito, que briga com todo mundo, que tá sempre buzinando, que passa sinal fechado, que fura fila no supermercado, o malandrinho. Que não aceita né? desaforo. Isso, né? não tem não o malandro, desaforo. quer ser malandro, sou malandro e tal. Então, esse cara, ele vai se estrepar no mercado, esse cara não vai ter vez aqui. Esse cara vai virar liquidez, né? Infelizmente. Porque se ele tentar brigar com o mercado, ele vai sair perdendo. É por aí. E aí eu aprendi na época que eu estava terminando de ler o livro do Mark Douglas, e aí foi para mim foi importante também. Foi entender ali nas palavras dele que essas questões que a gente tem de, às vezes, entrar em dia de fúria, de a gente perder o fio ali no meio do trade, a gente nem entende por que aconteceu, mas quando a gente já fez mais trades do que deveria, ele é um comportamento do nosso cérebro, né, de tentar lutar contra o mercado, de tentar recuperar algo, né? Então não era algo meu especificamente, era algo que já está pré-determinado ali do nosso corpo, né, do ser humano. Uhum. Então, para não deixar chegar lá, a gente tem que estar ciente e cortar antes. E aí isso foi importante também, eu comecei a cortar tudo antes. Aí eu limitei e parei de operar a partir das 13, bem desde aquela época lá, quando eu estava começando a ficar consistente. Eu digo, se eu ficar de tarde operando, eu não vou conseguir me manter concentrado e operando bem das 9 às 18 horas, sabe? Não faz sentido. Então, Sim. Eu vou tentar focar, cansa demais. Então, eu vou tentar focar naquele período, naquela janela temporal, faço o que eu tenho que fazer, encerro, independente do resultado. E aí, amanhã vamos de novo. Porque o mercado tem todo dia, né? Não vai parar amanhã, não vai encerrar amanhã. Sim, exatamente. É por aí. Cara, vamos compartilhar a tela aí, Éder? Vamos. Pode mandar aí que eu já compartilho aqui a tua tela. Vamos ver se eu me acho aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui, né? Compartilhar tela. Vamos ver. Janela, tela inteira, tela 2. Eu vou compartilhar a tela 2 aqui, então, que é o meu monitor do lado. Teoricamente é para aparecer ele aí. Agora apareceu. Ah, beleza pura. O que eu quero mostrar aqui para a galera, tá? A gente estava falando antes aqui sobre questões comportamentais, né, Éder? Sobre o cara que opera e devolve. Eu até falei em vídeo aqui há uns dias atrás no meu canal sobre uma conta, um Active da MIDI que eu estou operando, tá? O que é essa conta aqui, gente? O que eu precisava fazer? Eu tinha aqui um objetivo de R$6.000, é uma conta de 8 mil de margem, 6 mil de meta, beleza? Então tá, a primeira meta aí, né, é a questão do exame, não era remunerado ainda, era apenas o exame. Bati os 6 mil, certo? Depois disso, eles me colocaram em simulador remunerado, onde na MIDI eu preciso atingir um take. Qual que é o take? Era o mesmo valor do exame, então eu tinha que fazer mais 6 mil nessa conta, beleza? Operei, alcancei os 6 mil, a MIDI me colocou eles colocam lá ou conta real ou simulador real, né? Nessa terceira etapa, cada plano lá tem a sua característica, né? Nessa terceira etapa aí dessa conta da MIDI, eu preciso atingir no primeiro mês, para que eu tenha direito a esses 6 mil ali de repasse, esse valor da conta remunerada, eu precisava encerrar o primeiro mês com 10% da margem, tá? Então eu tinha 8 mil de margem, eu precisava encerrar esse primeiro ciclo aí com, no mínimo, R$800.
correto? Aí eu tinha no mínimo 5 dias operados. O que eu fiz, gente? Comecei a operar nessa conta, vou compartilhar com vocês, ó, se vocês olhar aqui, deixa eu aumentar aqui o relatório, não tem nenhuma operação no dia de hoje, tá? Deixa eu colocar ela aqui agora no mensal, que vocês vão ver o seguinte, ó. Eu tive aí, aqui aparece como 10, né? Mas foram 5. 5 dias operados, porque tem índice dólar. Todos os dias eu operei índice dólar. Ó. Dia 8, dia 9, dia 12, dia 13 e dia 14. Qual é o saldo aqui, meus queridos? 2.517 com 64. Eu tinha como meta aqui, Éder, como objetivo nesse primeiro mês, R$800. Beleza? Então, o que acontece? Fiz 3 vezes mais. Essa aqui é uma conta de 8 mil, gente. Isso aqui vai dar 31% aí, mais ou menos, um valorzinho meio quebrado dessa conta. O que o Anderson antigo faria, Éder? O que tu imagina? Continuaria operando, já que já fez 2 em 5 dias, até o final do mês. Não tá bom? Não teve só um dia de loss aqui? Não dá para ganhar mais uns 10 pregões seguidos aí, Éder? O que tu acha? Pois é. Então, por que eu resolvi compartilhar isso aqui nesse vídeo? Para quem está assistindo a gente aí, cara, quando você se torna um profissional no mercado, aí talvez alguns vão olhar e vão falar, tem que seguir operando, porque a estatística fala que, cara, pensa comigo, são 6 mil, tá? Que eu fiz na etapa anterior, mais 2,5 agora, a gente tá falando de 8.500. Eu já fiz a margem, entende? Num plano que eu gastei ali cerca de R$1.000. O que eu fiz agora? Parei de operar, meus queridos. Acabou o ciclo, sabe? Não opero mais, vou esperar o repasse no dia 10 do mês que vem. Vai entrar esses 2,5, mais os 2 mil, que é a primeira parcela desses 6, só que eu já garanti esses 6 para os próximos ciclos. As 3 parcelas. Então, cara, quando você entender isso, e esse aqui é um sinal claro de amadurecimento para quem opera mercado e para quem sabe o que está fazendo, tá? Isso, e obviamente, né, gente, eu tomo um risco grande sim em mesa, é uma proposta minha, eu tenho um objetivo de R$100 mil em repasse nesse mês, copiei, falei isso aí ontem, André, as coisas boas a gente copia, né, lá do nosso amigo Iago, e vou compartilhar publicamente ao longo desse ano de 2026, R$100 mil em repasse de contas de mesa, tá? E, cara, tem que saber parar, tem que ter um objetivo, sabe? Então, é isso, porque, e aí, vamos supor que o Anderson aqui já se sente o cara, é o bonzão, né? Como eu disse, eu sou muito bom no que eu faço, mas vamos dizer que eu deixe o ego realmente me inflar, e aí eu opere mais um dia. Aí eu tenho 2,5 agora, e eu tô tomando um risco ali de R$1.000, aí eu vou lá e tomo um stop de 1.000, Éder. Como tu acha que recuperar? Tu vai por tudo ou nada nos finais, na última o cara já pensa assim, ó, o cara já pensa assim, pô, eu tinha 2,5, eu perdi 1.000, pô, eu vou pelo menos operar para voltar para os 2,5. Aí ele toma mais um stop no outro dia. Cara, aí tu já, né, tinha um professor meu da faculdade que falava, já dá uma diarreia mental. E o cara já se perdeu. Vou colocar um paralelo disso que o Anderson colocou, que é em mesa proprietária e na situação atual dele, quando que ele já é consistente, que ele opera várias contas, com outras situações que a gente fala, tá? Que pode parecer até contraditórias, às vezes quando a gente fala assim, é apenas mais um trade, cada dia é individual e tudo mais. Aí ele pensa, por que não continua operando se cada dia é individual? Porque ele está fazendo uma estratégia para proteger o capital dele. Exatamente. E se a gente for fazer isso na nossa conta pessoal também, né, dá para fazer a mesma coisa. Tem operacionais que ele não vai dar entrada todos os dias e está tudo certo. Não é necessário tentar clicar todos os dias, tentar operar todos os dias. A pessoa tem que entender na fase que ela está, ali que é pré-consistência, na maioria das vezes, que ela tem que continuar fazendo um padrão e garantir o resultado. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é fazer as coisas do jeito certo e se fechar o mês positivo é garantir o resultado em algum mês. Se tiver que parar, de repente, com 5 dias, porque o operacional manda parar ou porque o operacional permite parar, pode parar e não tem problema nenhum. Não é mais trader aquele trader que ele pega um dia no mês, dá a porrada dele, garante o valor do mês, do que aquele que opera os 20 dias de pregão. É só estratégia. Exatamente. E depois que a pessoa já... de aspectos emocionais, né? São questões emocionais, né? E aí tem um outro ponto que é, depois que você alcançar a consistência, que é logo depois ali que você começar a alcançar a consistência, você pode fazer a estratégia seguinte. O Anderson não vai ficar sem fazer nada o resto do mês, porque ele operou esses 5 dias aqui e garantiu. Ele só vai fechar essa conta e vai abrir outra conta. Ele vai abrir outra conta dele. Tô com 5. Pois é, mas aí, de repente, nem todas tu usam o mesmo gerenciamento. Então, numa tu vai encerrar, não vai mais fazer nenhuma operação nesse ciclo,
vai abrir a outra conta que tu vai operar e vai continuar fazendo teus trades na conta Exatamente. pessoal também e tudo mais. Ele Exatamente. não vai parar de operar completo mês, mas ele vai proteger a conta dele com a estratégia que ele bolou ali para poder garantir. E aí, olhando uma questão percentual, né, Éder? É uma conta de 8 mil, tá? Eu fiz 6 e fiz 2,5. Então eu já fiz o 100% do capital, entende? E se eu for olhar ainda o capital que eu coloquei, que foi de R$1.000, cara, eu tenho 8 vezes. Tenho 8 vezes, entende? Então por que eu vou buscar mais? Então muitas vezes as pessoas acabam estragando o resultado delas porque elas não conseguem entender isso aqui. Que isso aqui tá bom. É a hora de parar. É a hora de botar no bolso. Essa é a hora de botar no bolso, né, Éder? Não lá nos trades, como falam, 50 pontos, bota no bolso. Não, a hora de botar no bolso é essa aqui, gente. É a hora que você tem um resultado bom, um resultado bacana, sabe? Para quem opera por mesa, e eu vejo isso muito, a gente conversa nos grupos, né, Éder? Vê o pessoal compartilhando. Pô, eu tava com 6 mil pro repasse e fui seguir operando, sabe? Cara, isso é ganância. Aí o cara devolve, volta pro zero, aí ele se desespera, vai tentar, aí alavanca, quebra a conta. Sabe? Não vale a pena, não vale a pena, e é esse o intuito, é essa mensagem que o meu canal, o do Éder, o do Iago, do Diego, o do Felipe, de muitos amigos, eu vou citar, vou acabar esquecendo do pessoal, mas esse é o intuito que nós queremos passar para vocês aí que estão nos assistindo, né? Essa é a mensagem. Com certeza. E também acrescentando nessa mensagem o fato de que vale a pena passar por esse processo difícil, que é antes da consistência, né? Que muitas vezes é massivo, de estudo e tudo mais, porque depois que você começa a ficar consistente, e por isso que não vale a pena correr atrás do dinheiro na fase da inconsistência, porque aí lá você vai perder mais, mas no momento que você começar a ficar consistente, abre muitas possibilidades de recuperar o dinheiro que você perdeu antes da consistência. Então você naturalmente vai começar a trabalhar em mais de uma conta, você vai ter, de repente, uma conta mais alavancada, vai trabalhar com mesa proprietária, e aí os valores vão vir naturalmente, podemos dizer assim, né, no passar do tempo, e não mais como era antigamente. Brigar e tentar recuperar um valor perdido na fase da inconsistência é só para perder mais dinheiro. E aí nessa fase, gente, nessa fase que o Éder tá, que eu tô também, eu posso garantir para quem tá assistindo aí, e aí não é uma questão de ganhos em si, tá? Acho que a galera vai entender a mensagem aqui, mas é uma frase que eu ouvi lá do Barão, que poucos meses de gain, né, nessa fase consistente, dessa fase como profissional, pagam anos de loss. Gravem isso na cabeça de vocês. É isso aí. É isso aí, Anderson? Cara, é isso sim, eu até acho que eu vou mostrar aqui eu quero mostrar aqui uma outra conta aqui também, que é a de hoje, do trade que eu fiz hoje, tá? A gente estava falando ali, era algo que eu queria comentar, que um outro comportamento bacana também que a gente começa a ter quando se torna consistente no mercado e quando se começa a se portar como um profissional, né? É quando você começa a entender que o trade, né, a condução de um trade ou a entrada em um trade, ela tem que ser baseada em argumentos técnicos, né? Eu fiz uma entrada aqui, ó, Éder, nesse candle 18, na abertura do 18, porque eu entendi isso aqui como uma falha de topo, tá? Uhum. E esse 17 aqui eu entendi como um rompimento de um possível pivôzinho aqui dessas barras anteriores, né? Da 14, que engolfou praticamente esse topo anterior aqui, e eu fiz a minha venda aqui, tá? E eu fiz um trade, até gravei, já deve estar disponível lá. Bom, nosso vídeo aqui vai sair no domingo, né? Esse trade aqui levou 1h30 praticamente, ó, meu querido. Pagou aqui na 32, lá na mínima do dia, tá? Então aqui, inúmeras vezes, ele me deixou, aqui andou 250 pontos, aí voltou para o negativo, andou mais 200 pontos, voltou de novo para o 0 a 0. Eu não tinha aqui um argumento técnico para proteger ou para sair de um trade, sabe? Então, essa também é uma questão importante. Quando o cara se torna consistente, ele começa a ter paciência, né? Não tem essa de pôr no bolso sem um argumento técnico durante um trade, né? E isso é importante. Ele foi lá, pagou os meus 500 pontos aqui no Candle 32, que é o que eu estava buscando nesse trade, sabe? Então é só algo bacana para poder compartilhar aí com o pessoal também. Não, perfeito. E a gente fala muito aí, às vezes o pessoal diz assim, mas quando o gráfico está parado e tudo mais, mas vocês podem analisar. Todo mundo que mostra com consistência suas operações no YouTube, ele tem um motivo do porquê que entrou nas operações, e mesmo se eles estiverem num gráfico parado ou no mercado ao vivo, os motivos serão iguais. A gente se repete.
Então, certamente esse trade que o Anderson fez aí, ele já tem outro vídeo no canal dele, em outro dia, com um trade muito parecido, com a mesma lógica. E a diferença é, mas se ele não proteger e for no stop, tá tudo certo. Pode tomar no stop. É mais um trade, né? É mais um trade. Aliás, para quem está assistindo aí, quiser ver esse trade aqui, eu gravei em tempo real, tá? Fui conversando, trocando ideia enquanto eu fiz essa análise aqui, que no vídeo que saiu no dia 15 de janeiro. Então, voltem lá, né? Quinta-feira, dia 15 de janeiro. Dia 15. E eu costumo falar que basta um player só do mercado ter interesse contrário à nossa posição e a gente vai tomar o stop. E faz parte. Exatamente. Porque o nosso operacional tem taxa de acerto menor do que 100%. Só não vai tomar stop quem tem taxa de acerto de 100% ou quem está mentindo. Não tem outra saída. Só quem não opera, né? Só quem não opera. Certo, Anderson? A gente passou um pouquinho aqui de 1 hora. Espero que o pessoal curta bastante o conteúdo, que tenha servido bastante para o pessoal. Eu acho que todo mundo passa por situações muito parecidas ali antes da consistência, tá? Um ou outro trader tem um caminho um pouco diferente, porque é uma pessoa mais disciplinada por natureza, né, pelo caminho dele mesmo. A grande maioria passa pelos mesmos problemas e todo mundo que consegue alcançar um resultado positivo também fez, por coincidência, as mesmas atitudes. Ele trabalhou mais o operacional, ajustou o gerenciamento de risco, arrumou o comportamento, disciplina para executar os trades, e quanto melhor for o seu operacional em termos de clareza, em termos de facilidade de você entender o trade, mais fácil vai ser disciplinado. A disciplina, e por isso que eu fiz esse vídeo esses dias falando das minhas 3 piores perdas, a disciplina ela não é uma coisa que é direto da pessoa, tá? A gente tem trabalho. Todo dia que eu começo a operar aqui, eu tenho muito trabalho para me manter disciplinado. Eu imagino que o Anderson também. Toda vez que ele para na frente da tela, né, Anderson? É um trabalho se manter disciplinado, né? É trabalhoso, sim. E aí, respondendo uma pergunta anterior, agora me veio aqui na cabeça que tu fez antes, a pergunta sobre algumas coisas fora, né? Obviamente, sim, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, precisava, até porque tive aí um problema também ano passado, algumas crises aí, questões relacionadas à ansiedade, que, né, nossa profissão, ela é uma profissão que exige, sim, muito da nossa parte, da nossa saúde, né, digamos assim. Isso. Guardando dinheiro aí para o implante, né, dá para ver aí uns buracos aí na cabeça. A gente galera vai, não existe trader aí com 5, 6 anos para cima que não esteja perdendo os cabelos. O estômago, né? Que aquela tensão parece que estraga um pouco o estômago da gente também, né? Eu ia falar da terapia, né? Tô lá de 15 em 15 dias, tá? Psicóloga, converso sobre a vida, converso sobre o meu trabalho, sobre minha família, sobre o meu cotidiano. E é importante, gente. É importante. Tá? Assim como qualquer atividade de alta performance. Se for falar com um atleta, ele faz as mesmas coisas. Se cuida, exatamente, vai fazer terapia, vai se ajustar, né? Alta performance. É um conjunto de coisas, né? Não é sentar aqui, olhar para a tela e clicar. Não. Existe um conjunto de coisas e isso a maioria das pessoas vão entender, né? Infelizmente, tardiamente, né, Éder? Muitos não sobrevivem porque não entendem esse contexto todo que envolve o mercado, não entendem a essência desses 3 pilares, não entendem o Mark Douglas, né, a parte probabilística do mercado, acham que vão ganhar todos os dias, e, cara, é sobre isso, é sobre alinhar tudo na vida, né. E eu já deixo também para o pessoal aí avisado, né, eu, o Anderson e todos os nossos amigos aí que são OTTs, né, que mostram de forma pública aí essas operações, os seus relatórios, somos totalmente acessíveis. Então, se você tem alguma dúvida, nos procure, manda mensagem no Instagram, manda mensagem nos vídeos, a gente está aqui para ajudar também, para compartilhar o que a gente tem de conhecimento. Então, não fique com vergonha, coloque seus casos ali, se quiser mandar mais particular lá no Instagram, fique à vontade, que a gente tem prazer em responder todo mundo, né, Anderson? Falando nisso, o teu Instagram é? Anderson Rodrigues Trader, até ia comentar sobre isso, tá? Eu costumo respondo todo mundo lá, nunca ninguém vai dizer que eu não respondi, todos eu respondo, pessoas, às vezes eu converso diariamente lá, às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo todo mundo, e algumas pessoas até que me pediram ajuda, até o WhatsApp troquei, tá? Já fiz reunião com pessoas, totalmente gratuito, sem cobrar nada de ninguém, acho que todos aí, né, a gente tá aí para ajudar, poder conversar, né? Quem quiser conversar, trocar uma ideia, pode chamar também que estamos disponíveis. É uma forma de a gente devolver um pouco para o mundo aí o que a gente tem conseguido aí, né? E eu gosto, cara, é solitário, né, Éder? É solitário, eu gosto. Eu gosto de trocar ideia, falar de mercado. Eu amo isso aqui e é um prazerzaço ajudar também. Eu gosto. Show de bola.
Anderson, muito obrigado, cara, mais uma vez por aceitar esse convite. Foi um bate-papo muito legal. Eu tenho muito interesse de convidar para mais vezes aí, a gente falar sobre alguns temas, tá? Quem sabe até mesmo junto com algum inscrito, trocar uma ideia, né? Então, se tu estiver disponível, certamente vou te chamar mais vezes também. E vou deixar aqui espaço aberto para te deixar uma mensagem, uma consideração final aí sobre o episódio. Cara, eu que agradeço, meu irmão, é uma honra mesmo, demais, tá? Vou falar mais uma vez aqui, sou fãzaço do teu trabalho. Eu descobri o Éder há muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros aí, né? Eu já tinha amizade com o Iago, com alguns, e eu assisti alguns vídeos do Éder lá, e para mim hoje, tá? Essa parte técnica, tu é referência, manda muito bem, e a tua didática tá muito top, tô curtindo muito teus vídeos, cara, cada vez melhor, tá? Acho que tu agrega muito a comunidade, é o nosso nicho, né? E a mensagem para a galera é foquem no longo prazo, né? Parece clichê, a gente fala isso tanto em vídeos, mas vocês não vão enriquecer operando em um dia, nem uma semana, nem um ano, cara. Trade é uma construção, é por isso que os nossos canais, a maioria, né, Eder, são de 2.000, 3.000, 4.000 inscritos, eu acho que o maior aí tem cerca de 6.000, porque o nosso conteúdo, ele não é vendável, digamos assim, né, ele é um conteúdo diferente do que vocês veem por aí pelo YouTube, a gente traz a realidade mesmo, a gente manda real. Um dos vídeos que mais teve dislike meu, Eder, foi um vídeo que eu falei que as pessoas vão levar 6, 7, 8 anos para se desenvolver no mercado, sabe? E aí a gente percebe que não é um conteúdo atrativo mesmo, um conteúdo que a gente passa, que a gente transmite, né? Mas eu tenho certeza que talvez alguns vão estar assistindo a gente pela primeira vez aí, alguns não nos conhecem, mas podem ter certeza que somos pessoas raras, tá? Na internet aí que trazem mesmo a realidade do mercado. Então não tem facilidade, a gente não tem, vocês não venham com pressa para o mercado, porque se vocês vierem com pressa, vocês não vão se manter vivos, tá? Então tenham tempo, sigam aí as atividades de vocês, o trabalho, se desenvolvam, aprendam, amadureçam, e para quem sabe, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, vocês consigam viver exclusivamente, né, de coisas relacionadas ao nosso mercado, não só de day trade, né, o nosso mercado é gigantesco, e é isso, cara, foco no longo prazo, essa é a minha mensagem aí. Te agradeço pelo convite, irmão, sempre uma honra. Não, muito bom, cara. É recíproco, eu admiro demais o teu trabalho aí, tenho falado isso. Acho que realmente, de fato, tu foi um dos primeiros que entrou no meu canal. Eu conheci também o teu canal lá naquela mesma época, né? E na entrevista lá no podcast do Vasco também. Então, e aí depois descobri que é gaúcho, então ficou tudo mais fácil também, né? Ficou bem legal. E eu quero deixar também o recado pro pessoal o seguinte, gente, o dinheiro é o nosso capital, né? É o que a gente usa para trabalhar. Então, quando a gente fala que vai levar tempo, a gente não quer dizer que você não vai ganhar nada nesses 5, 6 anos, 3, 4 anos que você vai trabalhar de forma consistente. O que a gente está falando é que você vai ir acumulando valores durante esse período, você vai se fortalecendo como trade, proporcionalmente, até que você vai alcançar um capital que vai ser o suficiente para chegar nos valores que você quer. Seja para ser renda extra, seja para, de repente, tornar o trade uma renda principal, se for o caso, né? A gente sempre bate na tecla de que não é inteligente te deixar só o trade como renda principal, porque a tendência é que você vai começar a fazer dinheiro e você vai começar a colocar em outros lugares, renda fixa, de repente um negócio, de repente opções, né? Opções de ação, né? Ações e outros. O mercado é muito amplo. A mesa proprietária é uma diversificação dentro do nicho também, né? Exatamente, mas a sua fonte principal em termos do trabalho que você vai focar vai ser o de trader. Quem opera, quem não automatiza, né, quem opera clicando, é o trabalho dele. Então, a tendência é que você vai fazer isso por muito tempo. Então, escolha se a forma que você faz hoje é uma forma saudável para trabalhar 10, 20 anos nessa profissão, ou se você vai por tudo ou nada em um ano só e tentar tudo num ano, ou quebrar tudo em um ano, né? Então, é bom pensar nisso também. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, espero que vocês deixem um like aí, se você não é inscrito no meu canal e no canal do Anderson, se inscreva, acompanhe a gente lá, nós não temos um número absurdo de inscritos, mas pode ter certeza que a gente dá o nosso máximo para compartilhar aquilo que funcionou para nós. A gente não vai tentar ensinar nada que não tenha funcionado. Tem muita teoria sim, tem muita prática, mas são coisas que funcionaram e que valeu a pena também. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo e até mais.